Bora lá? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Raimundo Araújo e também sou conhecido como o Professor. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 12 do quarto livro de Reis. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para vocês. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. E hoje, como já disse, vamos fazer a leitura do capítulo 12, né? E hoje vamos falar um pouco ali sobre o rei Joás, aquele menino, né, que foi poupado da sua vida, né? Conseguiram esconder ele da sua avó, né, da sua avó materna, né? Aliás, da sua avó paterna, né? Pois era avó, era mãe, né? Atalia era a mãe de Acasias, e quando ela ficou sabendo, quando Atalia ficou sabendo que o seu filho havia morrido em batalha, né? Então ela já tratou ali de matar todos os seus netos para que ela pudesse governar e não fosse ali questionado o seu reinado. E ela governou, ela reinou em Judá por 6 anos, mas ela não sabia que um dos filhos ali de Acasia havia sido escondido, né? Foi escondido e ele ficou escondido ali na casa do Senhor por 6 anos, né? Por 6 anos. E quando ele completou 7 anos, então ele foi ungido e proclamado rei pelo sacerdote chamado Joiada. Então ele foi proclamado rei, né? E ela foi morta ali, e Joás ele governou em Judá por 40 anos. Ele tinha 7 anos quando ele começou a governar, quando ele começou a reinar, e ele foi morto com 47 anos. Então ele governou durante 40 anos. Então hoje nós vamos falar um pouco da história de Joás. Mas antes, já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa sempre levar uma mensagem de sabedoria, de riqueza, de paz espiritual, de saúde, de prosperidade, ou seja, todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então vamos começar a nossa leitura de hoje, mas para isso vamos utilizar aqui a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. E vamos abrir aqui no capítulo, aliás, no quarto livro de Reis, no capítulo 12, e vamos falar hoje sobre o rei Joás. E no versículo 1 do capítulo 12 diz assim: No 7º ano de Jeú, Joás começou a reinar, e 40 anos reinou ele em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Zíbia de Berseba. Então, aqui a gente sempre vai estar falando de dois reis, né? De dois reis, né? É o reino de Judá, né? Ou seja, porque Israel já está dividido em dois reinos, né? O reino de Judá, perfeito? No qual aqui nós vamos falar de Joás, e o reino de Israel, que é Jeú, né? Que é reinado por Jeú. Então a gente sempre vai estar falando de dois reis, perfeito? Então aqui Joás ele reinou por 40 anos, né, em Jerusalém, ou seja, no reino de Judá, perfeito? E Joás fez aquilo que era reto à vista do Senhor todos os dias nos quais Joiada, o sacerdote, o instruiu. Então Joiada, né, que foi o sacerdote ali que escondeu, no caso, Joás ali na casa do Senhor, para que ele não fosse morto pela sua avó, né? Porque se ela descobrisse que um dos filhos de Acasias tinha permanecido vivo, então com certeza ele ia mandar matá-lo. Porém os lugares altos não foram removidos, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. Então nenhum dos reis de Israel ali, eles removeram aqueles lugares altos onde o povo sacrificava e queimava incenso para outros deuses, né, para os outros deuses. Então nem mesmo Joás, né, que fazia tudo que era reto aos olhos do Senhor, tudo que era certo aos olhos do Senhor, nem mesmo ele removeu aqueles lugares altos. E Joás disse aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas dedicadas que é trazido para a casa do Senhor, a saber, o dinheiro de cada um que passa pela contagem, o dinheiro que é estimado para cada homem, e todo o dinheiro que vier ao coração de qualquer homem, para trazê-lo à casa do Senhor, que os sacerdotes o tomem, e a cada um dos seus
conhecidos, e que eles reparem as fendas da casa, onde quer que cada fenda for achada. Então as fendas, então ele está se referindo aqui que devia se fazer a manutenção, com esse dinheiro devia se fazer a manutenção da casa do Senhor. Porém assim foi que no 23º ano do rei Joás, os sacerdotes não haviam reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou Joiada, o sacerdote, e os demais sacerdotes, e disse-lhes: por que não reparais as fendas da casa? Agora, portanto, não recebais mais dinheiro dos vossos conhecidos, mas entregai-o para as fendas da casa. E os sacerdotes consentiram em não mais receber dinheiro do povo, nem em reparar as fendas da casa. Então você veja bem que como era que o procedimento do poder na época, né? Era a igreja, ou seja, eram os sacerdotes, né? Juntamente com o rei. Quem proclamava e quem ungia o rei, uma pessoa rei, né? Caso o homem rei, era sempre o sacerdote, era que proclamava, era quem ungia ali uma pessoa, um homem, como sendo o rei ali, tanto de Israel como de Judá. Porém Joiada, o sacerdote, tomou uma arca e fez um furo na sua tampa, e a colocou ao lado do altar, no lado direito de quem entra na casa do Senhor. E os sacerdotes que cuidavam da porta colocavam ali dentro todo o dinheiro que era trazido para a casa do Senhor. E assim era quando eles viam que tinha muito dinheiro na arca, que o escriba do rei e o sumo sacerdote subiam e o recolhiam em sacolas, e contavam o dinheiro que era achado na casa do Senhor. E eles entregavam o dinheiro, depois de contado, nas mãos daqueles que faziam a obra, que tinham a supervisão da casa do Senhor. E eles o entregavam aos carpinteiros e construtores que trabalhavam na casa do Senhor. E os pedreiros e telhadores de pedra, e para a compra de madeira e pedra lavrada, para reparar as fendas da casa do Senhor, e para tudo o que era entregue à casa do Senhor. Ou seja, todo aquele dinheiro que era recolhido, todas as doações que eram feitas ali para a casa do Senhor, todo esse dinheiro servia para pagar, né, tanto o material como a mão de obra, para que a casa do Senhor, ou seja, o templo, fosse sempre, né, o templo de Deus fosse sempre mantido, né, estivesse sempre bem cuidado, perfeito? Então todo o dinheiro que entrava lá era para esses reparos, para esta manutenção. Todavia ali não eram feitos para a casa do Senhor tigelas de prata, espevitadeiras, bacias, trombetas, quaisquer vasos de ouro, os vasos de pedra do dinheiro que era trazido para a casa do Senhor. Mas aquele era entregue por eles aos trabalhadores, e com ele reparavam a casa do Senhor. Além disso, eles não ajustavam contas com os homens em cujas mãos eles entregavam o dinheiro a ser doado aos trabalhadores, porque eles agiam com fidelidade. Então eles não conferiam aquele dinheiro, porque todos ali agiam com boa fé, com fidelidade. O dinheiro pela transgressão e o dinheiro pelo pecado não era trazido para dentro da casa do Senhor, ele era dos sacerdotes. Então Azael, rei da Síria, subiu e lutou contra Gate, e a tomou, e Azael dispôs a sua face para subir até Jerusalém. Então Azael, que era o rei da Síria, e a Síria sempre vivia em guerra ali com os israelitas, né, com Israel. Então Azael, ele subiu até Gate e ele tomou aquela cidade, ele guerreou ali contra a cidade de Gate, e ele tomou aquela cidade, ele destruiu aquela cidade. E ele colocou os olhos na direção de Jerusalém, né? Que era ali onde que morava o rei Joás. E Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas consagradas que Josafá e Jeorão e Acasias, os seus pais, reis de Judá, haviam dedicado, e as suas próprias coisas consagradas, e todo o ouro que fora encontrado nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os enviou para Azael, rei da Síria, e ele se foi embora de Jerusalém. Então ali quando Joás
ficou sabendo que Azael iria invadir Jerusalém, iria guerrear contra Jerusalém, ia matar todo o povo ali de Jerusalém. Então Joás ele tomou a frente de tudo, ele juntou todos os tesouros, né, todo o ouro, todos os objetos consagrados, todas as coisas consagradas, tanto de Josafá, de Jeorão e Acasias, ele juntou tudo ali, inclusive o que estava no templo, na casa do Senhor, estava na casa, no templo de Deus, né? Então ele juntou tudo aquilo ali e enviou para Azael, para que Azael não guerreasse contra Jerusalém, para que Azael não invadisse Jerusalém e não viesse a fazer uma carnificina, né, e roubar tudo que eles tinham. Então ele pegou tudo e já mandou ali para Azael, e Azael retornou para a Síria. E o restante dos atos de Joás e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E os seus servos levantaram-se e fizeram uma conspiração e mataram Joás na casa de Milô, a qual desce para a Síria. Então, depois de tudo isso que Joás, né, ele havia enviado todas aquelas riquezas, todos os tesouros ali para Azael, então os servos ali, né, os servos de Joás, eles conspiraram ali contra o rei e eles mataram ali Joás na casa de Milô, a qual desce para Silá. Pois Josacá, o filho de Simeate, e Josabade, o filho de Somé, os seus servos mataram-no, e ele morreu. E eles o sepultaram com os seus pais na cidade de Davi. Então esses dois homens aqui que eram servos, né, eram servos de Joás, né, tanto Josacá como Josabade, eles conspiraram ali, eles mataram o rei. E Amazias, o seu filho, reinou no seu lugar. Então Amazias, que era filho de Joás, então ele reinou no lugar ali de Joás. Então esse foi o último versículo de hoje. Foi o último versículo dessa leitura, onde falamos um pouco ali sobre o rei Joás, né? Tem mais, né? Nós vamos falar mais para frente, como diz aqui no livro, né? Ou seja, o restante dos atos de Joás e tudo o que ele fez estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Então você tem as crônicas dos reis de Judá e você tem o livro das crônicas dos reis de Israel. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Meu muito obrigado para você que nos acompanhou por um minuto. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, fazer o seu comentário para que a gente possa engajar e chegar na casa, chegar para mais e mais pessoas, para que a gente possa sempre levar uma mensagem de Deus para mais e mais pessoas. Então, meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!